Pare por um momento, respire fundo e me responda com sinceridade. Você está vivendo a vida que sempre sonhou ou apenas sobrevivendo aos dias? Existe uma força dentro de você que talvez esteja adormecida, uma voz silenciosa que diz que você nasceu para algo maior, para prosperar, para vencer, para deixar sua marca no mundo. Mas a pergunta é: você tem alimentado essa voz? Ou tem deixado o medo falar mais alto? Hoje eu quero falar com você sobre transformação, sobre fé, sobre ação, sobre a decisão que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias, porque nada muda na sua vida até que algo mude dentro de você. Se essa mensagem tocar o seu coração em qualquer momento desse vídeo, eu te peço 3 coisas simples, mas poderosas. Se inscreva no canal para fazer parte dessa jornada de crescimento. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar. E comenta aqui embaixo: eu escolho mudar minha história. Escreva. Declare. Assuma o compromisso com você mesmo. Talvez este vídeo não seja apenas mais um conteúdo. Talvez seja o início de uma nova mentalidade, de uma nova versão sua. E se hoje fosse o dia que tudo começa a mudar, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode ser exatamente o que sua alma precisava. E se tudo o que você vive hoje fosse apenas o reflexo exato do que você pensou ontem, ou talvez há anos atrás? Napoleon Hill observava algo que poucos tinham coragem de aceitar. O destino humano não nasce nas circunstâncias, mas no invisível território dos pensamentos. Tudo começa na mente. Essa não é apenas uma frase, é uma lei silenciosa que governa vencedores e derrotados sem exceção. Antes que qualquer riqueza exista no mundo físico, ela já foi uma imagem insistente na mente de alguém que se recusou a desistir dela. Antes de qualquer vitória ser vista pelos olhos do mundo, ela já havia sido conquistada em silêncio, na solidão dos pensamentos, na força da imaginação e na insistência da fé. E aqui surge a verdade que incomoda. Você não está preso à sua realidade. Você está preso à forma como aprendeu a pensar sobre ela. Quantas vezes você olhou para a sua vida e acreditou que aquilo era definitivo? Quantas vezes você aceitou limitações como se fossem sentenças permanentes? Napoleon Hill chamaria isso de prisão invisível. Uma prisão construída não por grades de ferro, mas por crenças repetidas até parecerem verdade. E então ele perguntaria: você está vivendo o que deseja, ou apenas repetindo o que acredita ser possível? A mente humana é um campo fértil. Ela não distingue entre o que é real e o que é repetidamente imaginado com emoção. Ela apenas aceita, molda e executa. Por isso, cada pensamento é uma semente, e cada semente, cedo ou tarde, exige colheita. Se você planta dúvida, colhe insegurança. Se você planta medo, colhe paralisia. Mas se você planta visão, você colhe destino. Napoleon Hill diria que o maior segredo dos grandes homens não foi a sorte nem o talento, mas a persistência em sustentar uma imagem mental até que o mundo físico fosse obrigado a se alinhar com ela. E agora, a pergunta que muda tudo: o que você tem alimentado dentro de si todos os dias, mesmo sem perceber? Feche os olhos por um instante e observe seus pensamentos. Eles estão te construindo ou te limitando? Porque no final, você não se torna aquilo que deseja. Você se torna aquilo que acredita profundamente ser. E talvez essa seja a maior verdade de todas. Nada muda fora, até que algo mude dentro. Depois de compreender que tudo nasce na mente, surge uma segunda verdade ainda mais profunda e mais difícil de aceitar. Nem todos conseguem ver aquilo que ainda não existe. Napoleon Hill dizia que a imaginação é o primeiro palco da criação. Mas poucos homens têm coragem de permanecer nesse palco
quando não há aplausos, quando não há provas, quando não há validação externa. E aqui começa a separação entre os comuns e os extraordinários. Porque enquanto muitos esperam o mundo confirmar sua capacidade, outros silenciosamente já decidiram o que vão se tornar. E então ele perguntaria: você precisa ver para acreditar, ou acredita antes de ver? A visão é uma forma de cegueira temporária para o mundo exterior. Quem possui visão verdadeira, muitas vezes parece iludido para os olhos de quem só confia no que já existe. Mas é exatamente assim que tudo começa. Nenhum império nasceu visível. Nenhuma grande fortuna começou pronta. Nenhum destino extraordinário foi aceito de imediato. Ele foi primeiro rejeitado, depois ignorado, depois criticado, até finalmente ser reconhecido. Napoleon Hill observava que a mente visionária sofre duas batalhas, uma contra o mundo e outra contra o próprio medo interno. Porque manter uma visão viva quando tudo ao redor diz "isso é impossível" exige algo raro, fé sustentada pela persistência. E então surge a pergunta que rasga a consciência: e se você estivesse a apenas um pensamento persistente de mudar toda a sua vida? Quantas ideias morreram não porque eram fracas, mas porque foram abandonadas cedo demais? A mente humana tem um hábito perigoso. Ela desiste antes do resultado aparecer. Ela abandona o invisível no exato momento em que ele está prestes a se tornar visível. Mas Napoleon Hill insistia em um princípio absoluto. O que a mente consegue conceber com emoção e fé, ela pode realizar com ação contínua. E isso muda tudo, porque significa que você não precisa de garantias, você precisa de consistência, você não precisa de aplausos, você precisa de convicção. E agora olhe para dentro. Qual visão você abandonou porque o mundo não a enxergou com você? Talvez o erro não tenha sido a ideia. Talvez o erro tenha sido parar antes dela amadurecer. A visão verdadeira não grita, ela sussurra, e apenas aqueles que aprendem a ouvir o silêncio da própria alma conseguem construí-la. E então vem a afirmação que separa os que sonham dos que realizam. Depois de enxergar aquilo que ninguém mais consegue ver, o próximo passo não pertence à lógica. Pertence à fé. E aqui Napoleon Hill faria uma pausa, porque ele sabia que esse é o ponto onde a maioria das pessoas desiste de si mesmas. A fé não é um conceito religioso apenas. Ela é uma força mental ativa, uma energia de criação que ignora completamente as evidências do mundo exterior. E então ele diria: a fé é a ponte entre o que você imagina e o que você ainda não conseguiu tocar. Mas aqui está a verdade, que poucos têm coragem de enfrentar. A maioria das pessoas não tem falta de capacidade, tem falta de fé sustentada, porque é fácil acreditar quando tudo está dando certo. Mas o verdadeiro teste começa quando absolutamente nada ao seu redor confirma aquilo que você deseja. É nesse momento que o invisível começa a te desafiar. E então surge a pergunta que atravessa a alma. Você continua acreditando quando não há nenhum motivo visível para acreditar? Napoleon Hill observava que os maiores vencedores da história não eram os mais inteligentes, nem os mais fortes. Eram os que aprenderam a sustentar uma crença até que o mundo fosse obrigado a ceder. E isso não acontece de forma rápida. A fé verdadeira é testada no silêncio. Ela é moldada na dúvida. Ela é fortalecida na solidão. Quantas vezes você já esteve sozinho com seus sonhos, sem ninguém para apoiar sua visão? Quantas vezes você caminhou em direção ao impossível, enquanto todos ao redor diziam: isso não vai dar certo? É exatamente aí que a fé começa a se diferenciar da ilusão, porque a ilusão desmorona diante da pressão, mas a fé verdadeira cresce com ela.
Napoleon Hill dizia que o subconsciente não distingue entre uma crença verdadeira e uma crença repetida com emoção suficiente. Isso revela algo extraordinário. Você não precisa ver para crer, você precisa sentir para se tornar. E então ele perguntaria novamente, como um eco profundo dentro da mente: e se aquilo que você chama de impossível for apenas algo que ainda não recebeu tempo suficiente para existir? Quantas ideias morreram na beira da realização porque alguém desistiu um pouco antes do milagre acontecer? A fé não é ausência de medo. A fé é a decisão de continuar apesar dele. E aqui existe um ponto crucial da transformação. Toda vez que você mantém uma imagem mental viva, mesmo sem evidência externa, você está reorganizando silenciosamente sua realidade. A mente começa a ajustar pensamentos, decisões e comportamentos para alinhar-se com aquilo que você insiste em acreditar. E então, sem perceber, você começa a mudar por dentro, antes de qualquer mudança aparecer fora. Napoleon Hill chamaria isso de o poder invisível da causa e efeito mental. E agora vem o ponto mais profundo deste capítulo. A fé não muda o mundo diretamente. A fé muda você, e você muda o mundo. E é por isso que muitos falham. Eles tentam mudar o externo sem transformar o interno. Mas o universo não responde ao desejo fraco. Ele responde à convicção inabalável. E agora eu te pergunto, você tem fé ou apenas esperança? Porque esperança espera, mas fé age como se já fosse realidade. E nesse momento, o homem ou a mulher que compreende isso começa a se tornar diferente dos demais. Não porque o mundo mudou, mas porque o interior deixou de duvidar. E então surge a afirmação que precisa ser repetida até se tornar identidade. Depois que a fé começa a se firmar, algo inevitável acontece dentro do ser humano. Chega um momento em que ele precisa decidir. E aqui Napoleon Hill seria direto, quase duro em sua verdade. Nenhum homem chega ao sucesso enquanto vive dividido entre querer e não querer. Porque a mente indecisa é um terreno fértil para a derrota. E então ele perguntaria: você realmente decidiu o que quer ou ainda está negociando com o medo? A maioria das pessoas não falha por falta de oportunidade. Elas falham por falta de decisão clara. Elas querem sucesso, mas também querem conforto. Querem riqueza, mas também querem segurança sem risco. Querem mudança, mas continuam vivendo como se nada precisasse mudar. E nesse conflito silencioso, a vida simplesmente não avança. Napoleon Hill dizia que uma decisão verdadeira não é uma opinião. É um compromisso interno tão forte que elimina todas as outras possibilidades. Quando você decide de verdade, você não tenta mais. Você não experimenta mais. Você não hesita mais. Você simplesmente se move como se o resultado já estivesse garantido. E isso levanta uma pergunta que confronta profundamente o ego humano. Quantas vezes você disse, eu vou tentar, quando na verdade deveria ter dito, eu vou fazer acontecer? A palavra tentar já carrega uma saída de emergência. Ela já aceita a possibilidade do fracasso antes mesmo da ação começar. Mas a decisão irrevogável não deixa espaço para fuga. Ela queima a ponte atrás de você. E agora você não volta, você atravessa. Napoleon Hill observava que todos os grandes líderes, inventores e empreendedores tinham algo em comum. Eles chegaram a um ponto onde desistir deixou de ser uma opção mental. E é nesse ponto que a vida começa a responder. Porque o universo não reage à dúvida. Ele reage à clareza. E então surge o teste mais silencioso de todos. Você está realmente comprometido com o seu sonho? Ou apenas confortável em pensar nele? Muitos querem o resultado, mas poucos aceitam o preço da decisão total. Porque decidir de verdade exige renúncia.
exige abandonar versões antigas de si mesmo, exige caminhar sem garantias externas, e isso assusta. Mas é exatamente aí que nasce a transformação. Napoleon Hill dizia que a decisão firme é o ponto de virada onde o invisível começa a conspirar a favor do indivíduo, porque quando a mente não recua mais, a realidade começa a se reorganizar. Então, vem o momento mais poderoso deste capítulo. Não é o mundo que te escolhe, é você que escolhe o mundo que vai construir. E agora pense profundamente. Quantas oportunidades você já perdeu, não por incapacidade, mas por indecisão? Quantas portas ficaram abertas enquanto você hesitava? A vida não pune quem erra, a vida paralisa quem não decide. E agora surge a verdade que separa os que permanecem dos que ascendem. A decisão não é um evento, é um estado permanente de espírito. E quem entra nesse estado nunca mais volta a ser o mesmo. E então, como um selo final desta verdade, Napoleon Hill diria: quando a decisão é absoluta, o universo não tem escolha a não ser responder. E aqui nasce a afirmação que precisa ser gravada na mente. Depois da decisão irreversível, o próximo campo de batalha não está fora, está dentro. Napoleon Hill chamaria isso de o momento em que o homem precisa aprender a governar a própria mente, ou ser governado por ela. E ele diria algo que poucos compreendem profundamente. A mente não é um servo passivo. Ela é um instrumento poderoso que responde ao que você alimenta todos os dias. E então surge a pergunta mais desconfortável deste capítulo. O que você está repetindo para si mesmo quando ninguém está ouvindo? Porque é nesse silêncio invisível que o destino começa a ser escrito. A autossugestão não é apenas falar palavras positivas, é a repetição emocional de ideias até que elas se tornem identidade. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não questiona, ele aceita, ele absorve, ele executa. E isso significa algo extremamente poderoso e perigoso. Você pode estar se programando para o sucesso ou se programando para a limitação sem perceber. Quantas vezes você disse para si mesmo: eu não consigo, isso não é para mim, eu não sou bom o suficiente? E cada repetição dessas frases não foi apenas pensamento, foi instrução interna. A mente ouve tudo, mesmo o que você diz em silêncio. Então ele perguntaria: se sua mente obedecesse literalmente tudo o que você fala para si mesmo, onde você estaria hoje? A autossugestão consciente é o momento em que o homem assume o controle do próprio diálogo interno. Ele deixa de ser vítima da voz interna e se torna o comandante dela. E aqui começa uma mudança invisível, mas absoluta. Porque quando você muda o que acredita sobre si mesmo, você muda automaticamente o que tolera, o que busca e o que rejeita na vida. Napoleon Hill dizia que pensamentos repetidos com emoção se tornam crenças, e crenças repetidas se tornam comportamento, e comportamento repetido se torna destino. E agora, observe a profundidade disso. Você não vive a sua vida. Você vive o resultado das frases que aceitou como verdade. E então vem a pergunta que quebra padrões antigos. Você está se construindo ou se limitando com as próprias palavras? A maioria das pessoas não percebe que está em constante sugestão mental. Cada dúvida alimentada, cada medo repetido, cada insegurança reforçada, tudo isso está moldando silenciosamente a realidade. Mas o homem desperto faz diferente. Ele começa a declarar com intenção, ele começa a afirmar com emoção, ele começa a se falar como alguém que já venceu, mesmo antes de vencer. E isso não é auto-engano, é construção mental estratégica. Porque a mente não distingue o real do intensamente imaginado. E então, pouco a pouco, algo começa a mudar. A postura muda. As decisões mudam, a energia muda, a vida responde.
Napoleon Hill diria que este é o momento em que o homem começa a reprogramar o próprio destino de dentro para fora. E aqui surge o teste final. Você tem controlado sua mente, ou sua mente tem controlado você? E agora vem a afirmação que precisa ser repetida até se tornar identidade viva. Depois que o homem aprende a falar com a própria mente, ele inevitavelmente encontra um novo inimigo: as trevas internas. Napoleon Hill não falava de trevas como algo místico, mas como o conjunto de emoções humanas que surgem quando o resultado ainda não apareceu. Medo, dúvida, frustração, cansaço e solidão. E ele diria algo que poucos suportam ouvir. O verdadeiro teste do ser humano não acontece quando ele está motivado, mas quando ele está cansado e ainda assim continua. E então surge a pergunta que separa os que desistem dos que transcendem. Você continua quando ninguém está te vendo? Ou só avança quando há aplausos? Porque é na ausência de luz externa que a mente mostra sua verdadeira força. Quantas pessoas começam cheias de energia, cheias de sonhos, cheias de promessas internas, mas param exatamente quando o silêncio da vida começa a testar sua fé. Napoleon Hill observava que o fracasso raramente chega de forma repentina. Ele chega disfarçado de pequenas desistências, um dia sem esforço, uma decisão adiada, uma crença enfraquecida, uma ação não tomada. E assim, lentamente, o sonho perde força. Mas o homem que resiste às trevas internas se torna algo raro. Ele se torna constante. E constância, mais do que talento, é o que constrói impérios. E então ele perguntaria novamente, como um espelho da consciência: e se o seu maior inimigo não for o mundo, mas a sua tendência de parar antes do resultado? A mente nas trevas tenta convencer você de que não vale a pena continuar. Ela usa lógica emocional. Está difícil demais, não está funcionando. Talvez não seja para você. Mas isso não é verdade. Isso é apenas o som do processo sendo testado. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista passa por um vale de silêncio, um período onde nada parece acontecer, mas tudo está sendo construído invisivelmente. E é nesse vale que muitos desistem, não porque falharam, mas porque não entenderam o processo. E aqui está uma verdade que poucos aceitam: o progresso real quase nunca é visível no começo. Ele acontece internamente primeiro. Mudança de identidade, mudança de pensamento, mudança de disciplina e só depois, mudança de realidade. Então o homem enfrenta a decisão mais silenciosa de todas: eu confio no que não vejo, ou desisto do que ainda não chegou. Napoleon Hill ensinava que persistência não é repetição cega. É repetição consciente de um propósito mesmo, quando os sentidos dizem o contrário. E isso exige força emocional, exige maturidade mental, exige uma espécie de coragem que não depende de motivação. E aqui surge o momento mais importante deste capítulo. O homem que vence as trevas internas não é aquele que nunca cai. É aquele que decide continuar toda vez que cai. E cada vez que ele levanta, ele não volta ao mesmo nível. Ele sobe, porque a resistência constrói força, e a força constrói destino. E então, como um princípio absoluto, Napoleon Hill deixaria uma verdade gravada: o fracasso não derrota o homem se derrota quando decide parar. E agora vem a afirmação que precisa ser repetida no silêncio da sua própria mente. Quando o homem aprende a resistir às próprias trevas internas, ele entra em um território ainda mais profundo, o território dos hábitos. Napoleon Hill diria que o destino de um indivíduo não é decidido por grandes momentos, mas por pequenas repetições invisíveis. E ele seria claro: você não é o que deseja ser, você é o que faz repetidamente. E então surge a pergunta que destrói ilusões:
O que você faz todos os dias quando ninguém está te cobrando resultados? Porque é nesse espaço invisível que a vida real é construída. A maioria das pessoas acredita que o sucesso é resultado de um grande evento, uma oportunidade, uma sorte, um golpe de destino. Mas Hill observava algo completamente diferente. O sucesso é um acúmulo silencioso de hábitos repetidos com disciplina. E isso muda tudo. Porque significa que ninguém acorda rico, ninguém acorda vencedor, ninguém acorda realizado. Eles se tornam isso aos poucos, quase imperceptivelmente. E aqui nasce o conflito mais importante da vida humana. A batalha entre o conforto imediato e o crescimento contínuo. O conforto diz, descanse agora. A disciplina diz, construa agora. O medo diz, não tente. A visão diz, continue. E você, todos os dias, escolhe qual voz vai obedecer. Napoleon Hill ensinava que a riqueza não começa no bolso, começa na mente disciplinada. E então ele perguntaria com intensidade, você está repetindo hábitos que constroem o seu futuro ou hábitos que te mantêm exatamente onde você está? A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém escapa dos próprios hábitos. Seus hábitos estão te levando para frente ou te mantendo preso em ciclos repetidos. E o mais perigoso é que hábitos ruins não gritam. Eles se escondem na rotina. Um pequeno atraso hoje, uma pequena distração amanhã, uma pequena desculpa depois, e quando você percebe, já se passaram anos. Mas o homem que vence entende algo profundo. Hábitos não são destino fixo, são estruturas que podem ser reconstruídas, e isso exige consciência, exige vigilância interna, exige responsabilidade total. Napoleon Hill dizia que a disciplina é o elo entre a visão e a manifestação. Sem disciplina, a visão morre no campo da imaginação. E então surge a pergunta que define maturidade mental. Você consegue fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade? Porque vontade é instável, disciplina é constante. E aqui está a diferença entre sonhadores e realizadores. Sonhadores esperam motivação. Realizadores criam movimento. E o movimento, quando constante, se transforma em poder acumulado. E então, algo começa a mudar no homem disciplinado. Ele não depende mais de emoções. Ele depende de decisão. Ele depende de identidade. Ele não diz mais, eu vou tentar. Ele diz, eu sou alguém que faz. Napoleon Hill ensinava que identidade precede resultados. E isso significa que antes de você alcançar algo, você precisa se tornar alguém que naturalmente alcança aquilo. E então surge o ponto mais profundo deste capítulo. Riqueza não é um evento externo. É um reflexo interno de hábitos consistentes alinhados com propósito. E aqui o homem começa a perceber algo chocante. Não é falta de oportunidade que o limita, é a falta de estrutura diária. E então ele pergunta a si mesmo, se eu continuar vivendo exatamente como estou hoje, onde estarei daqui a 5 anos? Essa pergunta separa a transformação de repetição, porque o futuro não é construído por intenções, é construído por padrões. E Napoleon Hill diria que o maior erro humano é subestimar pequenas ações repetidas. Porque elas parecem insignificantes no dia, mas se tornam gigantes no tempo. E então, o homem disciplinado faz algo raro. Ele assume o controle da própria rotina como se estivesse moldando o próprio destino. E aqui nasce uma verdade definitiva. Você não muda sua vida de uma vez, você muda sua vida um hábito de cada vez. E agora surge a afirmação que precisa ser gravada na mente como um código interno. Quando a disciplina se torna hábito e o hábito se torna identidade, algo estranho começa a acontecer na vida de um homem. As circunstâncias começam a mudar. Napoleon Hill chamaria isso de o momento em que o invisível começa a responder ao alinhamento interno do indivíduo.
E ele diria algo que muitos só compreendem tarde demais. Quando você muda o seu estado mental, o universo reorganiza as condições ao seu redor. Mas aqui surge uma pergunta que desafia a lógica comum. E se nada nunca esteve contra você, e tudo estivesse apenas esperando você mudar por dentro? A maioria das pessoas interpreta atrasos como negação, interpreta dificuldades como bloqueios, interpreta silêncio como abandono. Mas Hill observava algo completamente diferente. O que parece resistência, muitas vezes, é preparação. O universo não responde ao desespero, ele responde à consistência interna. E aqui começa uma das fases mais estranhas da transformação humana. A fase em que tudo parece estar parado por fora, mas algo profundo está se reorganizando por dentro. Napoleon Hill dizia que existe um período invisível entre a causa e o efeito. Um intervalo onde a realidade está sendo moldada silenciosamente. E esse é o momento onde muitos desistem, porque eles querem ver antes de continuar acreditando. Mas o princípio é o oposto. Você continua acreditando até ver. E então surge a pergunta que separa maturidade de ilusão. Você confia apenas no que seus olhos mostram, ou no que sua mente construiu com convicção. A chamada conspiração do universo não é magia, não é acaso, não é sorte, é alinhamento. Quando pensamentos, emoções e ações começam a caminhar na mesma direção, o mundo externo parece coincidentemente responder. Portas se abrem, pessoas surgem, oportunidades aparecem, ideias se conectam, mas nada disso é aleatório, é consequência. Napoleon Hill explicava isso como a lei da correspondência mental. O exterior reflete o interior. E então ele perguntaria, de forma quase desconfortável, o que sua realidade atual está refletindo sobre o que você tem sustentado dentro de si. Porque a vida não mente, ela apenas revela. E aqui nasce um ponto crítico de consciência. Muitas pessoas desejam mudança, mas continuam mantendo o mesmo padrão mental que criou a realidade atual. E isso gera conflito. Elas querem novos resultados com antigos pensamentos. Querem novas colheitas com antigas sementes. E isso nunca funciona. O universo responde ao padrão dominante da mente. E quando esse padrão muda, tudo começa a mudar ao redor. Mas não de forma imediata, e sim progressiva, quase imperceptível no início. E aqui surge o teste mais silencioso de todos. Você consegue permanecer firme mesmo quando nada externo ainda mudou? Porque é nesse intervalo invisível que a maioria desiste. Mas os que permanecem começam a perceber sinais sutis. Uma ideia que surge do nada, um contato inesperado, uma oportunidade pequena, quase ignorada, uma coincidência que não parece coincidência. E aos poucos, o invisível começa a se tornar visível. Napoleon Hill dizia que o homem preparado mentalmente começa a atrair exatamente aquilo que sua mente sustenta com intensidade emocional. E isso não é místico, é psicológico e comportamental. Você começa a notar o que antes ignorava. Você começa a agir onde antes hesitava. Você começa a enxergar o que antes não via. E então o mundo parece mudar. Mas, na verdade, você mudou primeiro. E agora vem a pergunta que reorganiza tudo. E se você já estivesse sendo guiado por algo maior, mas ainda não tivesse percebido porque estava olhando na direção errada? A vida não entrega resultados aleatórios. Ela entrega reflexos consistentes. E quando você se alinha internamente, o externo começa a seguir. E então surge o ponto mais profundo deste capítulo. O universo não está conspirando contra você, nem exatamente a favor de você. Ele está conspirando com você, de acordo com aquilo que você sustenta com firmeza. E isso muda completamente a responsabilidade do indivíduo,
porque agora não há mais desculpas externas suficientes. E Napoleon Hill resumiria isso em uma verdade absoluta. O homem se torna mestre do seu destino quando entende que seus pensamentos são a causa e sua realidade é o efeito. E então surge a afirmação que precisa ser sentida, não apenas dita. Depois que o homem começa a perceber que o universo responde ao seu estado interno, ele entra em uma das fases mais perigosas e mais poderosas da transformação humana: a reconstrução da própria identidade. Napoleon Hill diria que este é o ponto onde o indivíduo deixa de tentar conseguir coisas e começa a entender algo muito mais profundo. Você nunca alcança algo maior do que aquilo que acredita ser. E então surge a pergunta que não perdoa auto-engano: quem você se tornou quando ninguém acreditava em você, inclusive você mesmo? Porque aqui está uma verdade que poucos aceitam. Antes de mudar sua vida, você precisa mudar a imagem que tem de si mesmo. Não é o dinheiro que muda o homem, não é o sucesso que muda o homem, não é a oportunidade que muda o homem, é a identidade interna que determina se ele consegue sustentar tudo isso quando chega. Napoleon Hill observava que muitos fracassam não por falta de oportunidade, mas porque não estavam preparados internamente para sustentar o que pediram à vida. E isso cria uma contradição silenciosa. Eles desejam uma vida diferente, mas continuam se enxergando como a mesma pessoa de sempre. E então, ele perguntaria com profundidade: você está tentando mudar sua vida sem mudar a forma como se vê? A identidade funciona como um limite invisível. Ela define o que você acredita que merece. Define o que você aceita. Define até onde você se permite ir. E quando esse limite não é quebrado por dentro, ele se torna prisão. Napoleon Hill dizia que o homem só começa a transformar sua realidade quando altera a imagem mental que tem de si mesmo. E isso não acontece de forma superficial. Não é um pensamento passageiro, é uma reconstrução completa do eu interno. E aqui surge um momento crítico. O homem começa a observar seus próprios comportamentos como se estivesse vendo outra pessoa. E ele pergunta: isso é quem eu realmente quero ser? E a resposta começa a moldar mudanças profundas, porque a identidade não muda com emoção, muda com repetição consciente. E então ele começa a agir como alguém que ainda não se tornou completamente, mas que já decidiu se tornar. E isso é o ponto de virada. Napoleon Hill diria que o homem que se enxerga vencedor começa a agir antes de ver resultados. Ele anda diferente, ele pensa diferente, ele reage diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou o padrão de quem ele acredita ser. E então surge uma pergunta ainda mais intensa: você está vivendo como quem você é hoje, ou como quem você precisa se tornar para vencer? A maioria das pessoas espera se sentir pronta para agir, mas os vencedores agem até se tornarem prontos. E isso cria um fenômeno psicológico poderoso. A mente começa a aceitar a nova identidade como real. E quando isso acontece, tudo muda. Decisões mudam, limites desaparecem, coragem aumenta, a visão se expande, e então o homem começa a perceber algo quase chocante. Ele não era incapaz, ele apenas não tinha assumido uma identidade maior. Napoleon Hill chamaria isso de o despertar do potencial adormecido. E agora ele entra em uma fase onde o espelho deixa de mostrar apenas aparência e começa a mostrar responsabilidade, porque toda identidade carrega consequências. Então vem a pergunta final que rompe qualquer ilusão restante. Se ninguém te dissesse quem você é, quem você escolheria ser a partir de hoje? Porque no fim, ninguém muda sua vida por você. Você muda quando decide que a versão atual já não pode mais te conter.
E então surge a afirmação que precisa ser repetida até virar verdade interna. E então chegamos ao ponto que muitos desejam, mas poucos realmente entendem. Materializar não é mágica, não é sorte. Não é um evento repentino que acontece por acaso. Materializar é a consequência inevitável de uma mente que imaginou com clareza, acreditou com fé inabalável, decidiu sem retorno, disciplinou seus hábitos, resistiu às trevas, alinhou-se internamente e assumiu uma nova identidade. Napoleon Hill diria com firmeza: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar, mas apenas quando há ação persistente. E aqui está o ponto que separa fantasia de realização. Fé sem ação é ilusão. Ação sem fé é desespero, mas fé com ação consistente é criação. E então surge a pergunta final que ecoa como um chamado. Você está esperando o momento perfeito ou está disposto a criar o momento agora? Porque materializar não acontece no futuro, acontece no presente. Cada pensamento direcionado, cada decisão firme, cada hábito repetido, cada passo dado mesmo com medo, tudo isso constrói, silenciosamente, a ponte entre o invisível e o visível. Napoleon Hill ensinava que a riqueza é primeiro um estado mental, uma sensação interna de abundância, capacidade e merecimento. E somente depois ela se manifesta no mundo físico. O homem que materializa não começa com dinheiro. Ele começa com convicção. Ele começa com uma visão tão clara que sua mente não aceita mais uma versão menor da vida. E aqui está algo profundo. Quando você muda por dentro, o mundo não tem escolha a não ser responder. Oportunidades começam a surgir. Pessoas certas aparecem, ideias se conectam, portas se abrem. Mas tudo isso não acontece porque o universo decidiu te ajudar. Acontece porque você finalmente se tornou a pessoa capaz de enxergar e aproveitar o que sempre esteve ali. Então, Napoleon Hill faria uma última pergunta, poderosa e direta. E se hoje fosse o dia em que você para de duvidar e começa a agir como quem já venceu? Quantos sonhos estão esperando apenas uma atitude sua? Quantas oportunidades estão esperando sua coragem? Quantas realizações estão a um passo de distância, mas exigem que você avance agora? Materializar é assumir total responsabilidade. É olhar para o espelho e dizer: se não acontecer, é porque eu não insisti o suficiente. E essa não é uma frase de culpa, é uma frase de poder. Porque quando você assume total responsabilidade, você assume total controle. E então, você entende algo transformador. Você não é vítima das circunstâncias. Você é arquiteto delas. E agora, neste momento, tudo se conecta. O pensamento que nasceu no capítulo 1, a visão sustentada no capítulo 2, a fé fortalecida no capítulo 3, a decisão tomada no capítulo 4, a autossugestão do capítulo 5, a resistência do capítulo 6, a disciplina do capítulo 7, o alinhamento do capítulo 8, a nova identidade do capítulo 9, tudo isso converge aqui, na ação, na materialização, na realidade construída. Então surge a afirmação final, não como frase motivacional, mas como declaração de identidade. Afirmação final. Eu imagino com clareza. Eu acredito com fé. Eu ajo com coragem. Eu persisto com disciplina. Eu me torno maior a cada dia. Eu materializo aquilo que decido criar. Nada pode me deter. E agora a última pergunta, que ecoa como um chamado definitivo. Você vai continuar apenas existindo ou vai decidir viver de forma extraordinária a partir de hoje? A escolha sempre esteve em suas mãos e sempre estará. E agora eu te faço a pergunta mais importante de todas. Depois de tudo que você ouviu, depois de cada reflexão, cada verdade, cada chamado para despertar, você vai continuar vivendo no automático?
ou vai decidir assumir o controle da sua própria história? Talvez hoje não seja apenas mais um dia comum. Talvez hoje seja o dia em que você decide imaginar maior, acreditar mais forte e agir com mais coragem do que nunca. Porque o seu destino não está escrito nas circunstâncias. Ele está escrito nas suas decisões. E se essa mensagem tocou você, de alguma forma, se algo dentro do seu coração despertou, não ignore isso. Isso é o seu chamado. Se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente e sua fé todos os dias. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo: eu vou materializar meu destino. Escreva, declare, assuma. Porque quando você declara publicamente, você fortalece sua identidade. Lembre-se, você não nasceu para ser comum. Você nasceu para construir algo maior. E tudo começa agora. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue imaginando, continue acreditando, continue avançando. O seu destino está esperando sua decisão.